Olá, boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Estamos começando mais uma live. Que você possa ficar até o final, acompanhar aí. Jô, Márcio. Boa noite a todos. Vamos lá para uma live num formato um pouquinho diferente. A Miriam. Tudo bem, Miriam? Ok? Legal, então vamos lá, horário combinado. Então, nós estamos aqui, Instagram do nosso, e hoje vou fazer algo um pouco diferente, né, que eu costumo fazer, e isso muito provavelmente se repita várias vezes, né? Então a minha ideia é de uma vez por semana chamar um empreendedor, né, para conversar com a gente, para trocar experiência, para nos dar uma ideia, né, de como ele tem feito as suas coisas. Então conhecer um pouquinho mais para a gente poder expandir, transbordar na vida de vocês, tá bom? E hoje eu vou ter o privilégio aí de chamar aí uma pessoa muito especial, uma mentoriada minha, né? E a gente fez um trabalho muito legal. Ela é uma pessoa muito especial, realmente dedicada. Eu tenho certeza que vai ser um momento bacana aí para a gente dividir aí com ela, beleza? A convidada surpresa da live, vamos ver quem é. Tchan. Vamos ver quem é. Olha a Blauna. E aí, Blauna, tudo bem? Quanto tempo? Olá, tudo bem? Deixa eu só ajustar um pouco. Olá! Oi, tá me Tudo bem, Jô? Tudo bem? Estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Espera aqui que tá. Dá um joinha aí. Legal. Bom, vamos lá, Jô. Então, dizer que é um privilégio assim, para mim poder ter você aqui, para a gente bater esse papo gostoso, né? E aí, vamos lá. A gente sabe que se submeter a um método não é uma coisa tão simples assim quanto parece, né? A gente precisa gerar algumas mudanças, né? Derrubar algumas crenças para a gente poder se jogar. Então, assim, o método mãe para você, como que foi assim num primeiro momento? Primeiro assim, como que você estava antes do método? Qual que era o momento que você estava vivendo? Como que você estava pensando? O que você estava planejando para você antes do método? Como que estava? Boa noite. Boa noite. Então, Marcelo, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar com você aqui, né? Assim como do seu projeto também. Eu sou a Joana Alva. Eu nasci em Minas Gerais, cresci em Minas Gerais, me formei em jornalismo, né? Tinha um sonho de ser jornalista. E há 6 anos eu moro em Curitiba. E assim que eu terminei a faculdade, eu vim para Curitiba e trabalhei 5 anos em uma empresa como jornalista, né? E lá eu tive várias experiências, né? De todos, um pouquinho de cada coisa na área de comunicação. Mas quando foi no ano passado, eu decidi que eu queria, que já tinha dado meu tempo naquela empresa, né? Que já tinha dado meu tempo, que eu queria dar um passo a mais na minha carreira, que eu queria avançar. Lá no fundo, eu já sentia assim, que eu queria ter mais uma autonomia, né, ser mais independente, que eu queria gerar valor, né, sozinha, assim. Mas quando eu saí assim, tipo, dei um tiro no escuro, né? Eu saí sem oportunidade ainda de um novo emprego, sem saber exatamente qual que era o caminho que eu ia seguir. Eu sabia que eu queria algo melhor para mim, que eu queria avançar na minha carreira como jornalista, né? Que eu queria ter ganhos financeiros, vários tipos de ganhos, mas eu Deixa eu só te interromper um pouquinho, João. Então quer dizer que assim, só para o pessoal entender, então você já saiu, antes mesmo de você pensar em empreender, você já saiu para uma aventura gigante que já foi uma transformação muito grande para você, foi isso? Na verdade, a palavra empreendedorismo para mim me soava uma coisa muito distante, né, Marcelo? Você sabe que eu não consegui imaginar isso na minha vida, né?
Eu sentia lá no fundo do meu coração que eu queria ter algo assim, que um dia eu queria ser mais livre, ter mais autonomia, que eu queria gerar valor sozinha, mas eu tava bem perdida, né? Diferente de muitas pessoas que já saem de um emprego com algo bem estabelecido, com um negócio, com uma ideia de negócio, eu saí porque simplesmente para mim tinha dado meu tempo e eu queria viver esse algo mais. Mas saí perdida, né? Saí assim, sem saber exatamente o que eu ia fazer, né? Eu queria me organizar, queria tentar um emprego, carteira assinada, né? Um emprego que eu pudesse avançar na minha carreira. Só que eu tinha vários tipos de medos, vários tipos de bloqueios, assim. Então, foi um momento que eu estava me sentindo muito perdida. Porque na minha cabeça eu tinha uma ideia do que era ser bem-sucedido, né? O que seria um emprego de sucesso, onde eu poderia chegar para ser bem-sucedida. Mas eu tinha muitas dúvidas, né? Eu não sabia se eu ia para o caminho A, se eu ia para o caminho B, se eu tinha potencial, se eu tinha segurança o suficiente para tentar aquilo. Então eu estava bem Então perdida. a gente pode dizer que você tinha um certo problema de autoimagem, você não, Sim. ainda não se via como você realmente era. Eu não entendi exatamente aquilo que eu queria, sabe? Eu tinha algumas ideias, de projetos que eu podia entrar, de tipos de emprego que eu queria, de quais empresas, mas eu ainda não tinha certeza daquilo que eu tinha que fazer, o que eu era boa, ou qual caminho que eu ia seguir. Só que esse fato de a gente ficar perdido, eu acho que deixa a gente mais inseguro, mais aflito, né? Traz mais aflição e insegurança para nossa vida ainda. Quando a gente não conhece o caminho, quando a gente não conhece o nosso propósito, quando a gente não entende aquilo que a gente nasceu para fazer, né? Entendi. E quando você foi trabalhar na sua área dentro de jornalismo, e as pessoas, quando elas pegavam o seu trabalho na mão, elas te elogiavam, elas falavam para você que você era capaz, que o seu trabalho era bom. Como que era essa relação em relação à qualidade do seu trabalho? Assim, eu sentia tinha resultados bons, mas não sei, eu acho que quando a gente tem uma carteira assinada ali, trabalha na instituição, na empresa, é muito diferente, sabe? Não, você vê, Entendi. você vê os resultados, mas nem sempre recebe os feedbacks necessários. Mas eu sabia que, né, que eu tinha experiência, que eu era boa naquilo e tal, mas ainda me sentia muito perdida em relação a qual área seguir, assim. Entendi. E que momento que você realmente deu basta? Você falou assim, olha, eu preciso dar um tempo, eu preciso parar com tudo, o negócio não está legal. Que momento que isso aconteceu e por quê? Eu senti, Marcelo, assim, que eu chegou numa fase da minha vida que eu não estava me sentindo mais desafiada, tava faltando alguma coisa, tava faltando algo, né? Tinha um vazio ali, né? As pessoas, o certo é você geralmente saber onde você quer chegar. E eu cheguei num momento da minha carreira que eu estava trabalhando, eu cumpria tarefas dentro de uma empresa, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer de segunda a sexta, todos os dias, mas eu não via um sentido ainda naquilo, assim, sabe? Porque faltava uma clareza de onde eu queria chegar, né? Quais etapas que eu queria vencer, né? E isso estava me deixando mal, isso estava me deixando mal comigo mesmo, sabe? Como pessoa, como profissional. Então eu sentia que ia chegar um momento que eu precisava dar um basta, que eu precisava fazer uma virada. E muitas pessoas, elas esperam ter já o plano B, o negócio bem estabelecido para poder fazer essa virada. Sim. Quando eu senti que era o momento, eu saí. Eu simplesmente saí mesmo no escuro, assim, porque eu precisava daquela virada, eu precisava dizer, agora vai, e eu vou me organizar e eu vou encontrar esse caminho que eu vou seguir, né? Legal. E aí você saiu, quer dizer, mudou totalmente os ares, você se viu sem toda aquela barreira de proteção, porque embora o emprego CLT ele seja sufocante, ele não dê o devido valor, você não tem os feedbacks, mas acaba sendo uma estrutura confortável, Sim, né? Como que foi isso, né? Esse primeiro passo, quando você falou assim, pronto, não tem mais volta, e agora, como que foi essa relação com o novo? nossa, é muito difícil, né, Marcelo? Porque, assim, por mais que a gente queira mudar, a gente quer o diferente,
mas o novo assusta. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando em uma empresa que a gente sabe que a gente tem que fazer todos os dias, a gente tem um direcionamento, né? A gente sabe o que a gente vai fazer amanhã, no próximo mês, no próximo ano. E quando a gente começa a trilhar novos caminhos, por mais que seja empolgante, agora eu vou fazer projetos novos, mas ao mesmo tempo é difícil, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Eu, no meu caso, estava muito perdida. E eu geralmente sou uma pessoa que eu preciso de ter certeza para tomar decisões. E naquele momento eu não via nada na minha frente, né? Então eu ficava muito perdida, assim, mas será que eu vou pro lado A, eu vou pro lado B? Qual caminho que eu sigo? Porque eu geralmente gosto de ter mais certezas para ir. Só que é um mundo que você não tem certeza nenhuma. Você precisa construir. Você precisa se jogar e trilhar o caminho dia após dia, né? Não tem aquele conforto, aquela estabilidade de saber o que vai ser o dia de amanhã, quais clientes você vai atender, o que vai ser exatamente aquele planejamento muito exato, né? Então, o novo me assustou, me deixou muito perdida, assim, né? Fiquei totalmente perdida naquele Legal. momento. Jô, nós vamos fazer a primeira quebra agora, porque assim, para quem está nos vendo, isso que a Jô contou para a gente era o ponto A dela. Era a circunstância que levou ela até esse ponto e que deixou ela nesse ponto, e era a forma com que ela estava se sentindo. Então, muitas vezes, você que está assistindo a gente, você vê que ela hoje, eu vou dar um spoiler, ela já começou a empreender e ela já está começando a viver da empresa, da prestação de serviço que ela faz. Tá? Então, assim, ela estava no ponto A, talvez igual você está hoje, agora, nesse momento, com dúvidas, com medo, se sentindo sufocado no CLT, mas com muito medo de tentar algo novo. Então, você vê, ela é uma pessoa extremamente perfeccionista, extremamente segura, né? Eu estou falando isso porque eu conheci ela durante o processo, a gente viu isso juntas. Então, assim, o perfil dela é essa. E mesmo assim, era tão sufocante o CLT que ela largou tudo pro nada. Ela não largou tudo porque ela recebeu uma proposta, porque ela recebeu... Então, assim, o que eu costumo falar? Olha o desgaste que ela estava emocionalmente nessa época, para ela tomar essa decisão. Uma pessoa com um perfil de segurança, ela conseguir tomar essa decisão de se jogar no nada. Olha o nível de estresse, de desapontamento, talvez até de um pouco de infelicidade que ela estava sentindo na época. Então, não deixe chegar nesse ponto. Né? Quando você perceber que aquilo está começando a ficar sufocante, já começa a desenhar uma saída, porque ela deu certo, ela aconteceu. Né? Só que tem muitas pessoas que entram em depressão e não conseguem se reerguer posterior. Então, assim, o conselho que eu te dou, eu tenho medo, vai conhecer métodos, vai conhecer pessoas, vai modelar, mas não fica sentindo isso a ponto de você explodir, porque praticamente foi isso que aconteceu com a Jô. Ela teve um rompante, foi isso, Jô? Isso. Exatamente, meu perfil é muito assim, eu sou de pessoa assim que o que eu puder ficar dentro da zona de conforto, eu fico, para não me arriscar, para não me jogar. E aquilo me causava medo, né? Porque como que eu vou fazer algo que eu não tenho certeza do resultado? Né? Como que eu vou fazer algo que eu tenho que propor a me descobrir ao longo do tempo, né? E eu não tenho aquela certeza, aquelas seguranças. Então isso para mim era demais. Eu sempre tive muita barreira nisso, né? De arriscar. Eu tenho essa dificuldade. Então, assim, mas as coisas mudaram, né, Marcelo? Legal. Então, assim, aí tinha essa menina loirinha andando pelo caminho e de repente ela encontrou um método, né? Encontrou um doidão, foi falar com ela e que ela viu que era uma possibilidade. Então, agora sim, queria que você contasse como foi essa relação, como foi essa atração, o que você viu que podia dar certo, como que foram os primeiros momentos, foi fácil, foi difícil, como que foi esse início de contato com uma possibilidade que até então você não conhecia? Então, eu conheci o método MAI, né, Marcelo, num momento muito crucial, né? Esse momento eu estava totalmente perdido, foi quando eu conheci você e alguns empreendedores e a gente começou a trabalhar com alguns projetos juntos. E de repente você me chamou, eu comecei a fazer mentoria com você, comecei a ser acompanhada. E daí foi muito legal, porque o método MAI me propôs assim, olhar para dentro de mim, olhar para minha história e entender aquilo que eu amava fazer e que eu fazia muito bem, né? Assim, não seria nada que viria de fora, não seria nada que eu teria que fazer uma extravagância para aprender, para buscar uma coisa impossível que estivesse fora de mim,
mas era, na verdade, algo que já estivesse dentro de mim e que eu precisava apenas me conectar com isso. Então, assim, foi muito especial, porque foi um momento que eu parei, que eu olhei para dentro de mim, me propus a olhar para minha história, para as coisas que eu gostava de fazer, me propus a aceitar projetos que me mostraram, bom, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu amo, eu faço bem, tem total conexão comigo. E eu lembro que no início você falou assim de propósito. E eu perguntei pra você assim, mas como que a gente tem certeza do propósito? Como que eu posso ter certeza qual que é o propósito da minha vida? E daí você falou assim, isso me marcou muito, né? Que você falou assim, Ju, a gente tem que se lá, a gente tem que fazer. E é na estrada que a gente aprende. Você vai fazer coisas que você vai entender, isso aqui tem total a ver comigo. E você vai fazer coisas que você vai perceber que não tem a ver com você. Então, aos poucos, você vai ter certeza que aquilo tem a ver com o seu propósito, que aquele é o seu propósito. E quando a gente descobre isso, quando a gente descobre para que a gente nasceu para fazer, o que tudo se encaixa, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu percebi aquilo que eu amava fazer, aquilo que eu fazia bem, que eu já tinha experiência, né, de carreira. Então, quando eu me conectei, comecei a fazer essas coisas, comecei a me envolver em projetos, tudo se encaixou. Fez todo sentido, né? E antes eu tava ali, meu Deus, eu vou fazer o processo seletivo, eu vou ter que passar por tudo de novo, vou ter que, né, conseguir emprego em outra empresa, e se eu não for capaz, se eu não for suficiente. Mas quando você entende qual que é o seu propósito de vida e você começa a fazer, trabalhar com isso, independentemente se você está numa empresa ou empreendendo, tudo faz sentido, tudo se encaixa, e você começa a fazer aquilo com amor e com muito combustível, né? E tudo vai se encaixando. As oportunidades vão surgindo, eu fui me agarrando. E daí, quando eu percebi, com poucas semanas que eu estava conversando com o Marcelo, eu também já estava ajudando pessoas com aquilo que eu sabia, né? Eu já estava dando mentorias também. Eu já estava participando de projetos, eu já estava trabalhando como autônoma, né? Já estava prestando serviço, fazendo coisas que eu gosto. E também já estava projetando projetos que me trariam outros tipos de renda também, através daquilo que eu gosto, né? Empreendendo com aquilo que eu sabia fazer. Legal. Jô, depois que a gente... porque o método Mãe, ele tem 3 etapas. Ele tem a etapa da ativação pessoal, da ativação empresarial e da ativação de legado, né? Na ativação pessoal, o que de fato mudou em você a partir desse momento, a partir desse processo? O que você não tinha e você passou a ter? Marcelo, assim, o método MAI, o diferencial, sabe, é o olhar para dentro, sabe, é o autoconhecimento, sabe? Tipo assim, é muito natural, é muito humano, assim, porque é um autoconhecimento, é simples, é muito simples. Eu me conheci, entendeu? Eu entendi aquilo que era o meu propósito, eu entendi aquilo que eu sabia fazer bem, que eu era capaz de fazer. Então, esse foi o passo inicial, né? E daí, a partir disso, você vai aprendendo um monte de coisa que, né, vai dando passos que uma coisa vai levando a outra. E quando você vê, você se percebe capaz. Você percebe que você tem algo que aquilo que você acha que às vezes é muito pouco, na verdade é o suficiente para poder deixar um legado, né? Ajudar muitas pessoas, trazer renda, sim, né? Trazer uma independência financeira, trazer uma independência geográfica, né? Que é o meu caso, hoje eu trabalho de qualquer lugar que eu tiver, trazer uma independência de horário, de agenda, mas mais do que isso, a capacidade de deixar um legado, de ajudar pessoas, de ir muito além, de alcançar pessoas, outros lugares, outros países, né? Então, descobrir essa capacidade de fazer e alcançar o que eu quiser, né? E que isso só depende de mim. Legal. E você hoje, eu sei que você passou por esse processo, né? Mas hoje, quando você olha para trás, o que você vê? Né? Quando você olha onde você está e agora você olha para trás, o que você vê? Marcelo, tem muita diferença, assim. Quando eu estava ainda na minha outra fase, né? Antes desse processo de mentoria, eu estava muito desmotivada. Eu era uma pessoa, assim, que estava desmotivada a sonhar, a estudar, a buscar desenvolvimento, sabe? Porque eu estava sem perspectiva, eu estava assim, eu não tinha muito interesse, eu não me sentia desafiada a buscar desenvolvimento, a buscar um progresso,
a sonhar de novo, sabe? E de repente eu tava ali no Método Maia, eu tava ali fazendo essas mentorias e parece que uma luz acendeu, assim, sabe? Tipo, eu acordei. Eu sinto assim que eu acordei pra minha vida, não como um todo, mas pra essa parte, né, profissional, eu acordei. Eu, de repente, era uma pessoa que eu queria buscar, que eu queria aprender, que eu queria estudar, que eu queria gerar renda, que eu queria ajudar pessoas, que eu queria buscar cada vez mais, entende? Então é como se eu senti que eu acordei, que eu tava morta e acordei realmente, assim, né? Foi uma luz, assim, sabe? Bom, que legal. E assim, eu queria que você falasse agora para as pessoas que estão nos vendo e que às vezes têm muito medo e a própria... existe uma diminuição da nossa capacidade quando a gente não tem esse autoconhecimento que o método tanto trabalha, né? Então eu queria que você falasse para as pessoas se é difícil entender o que precisa ser feito, é difícil entender o método, é difícil praticar o método, é muito difícil. Não, não, é um processo muito natural, né? Eu encaro como um processo muito humano, muito natural. As mentorias, elas são conversas, né? Elas são conversas para que você descubra aquilo que está dentro de você, quais estratégias que você pode usar, quais os passos que você pode tomar para você ser mais assertivo, né? Então é uma coisa muito natural, né? É algo assim, é uma condução, né? O método te conduz para algo que é natural, assim, algo muito simples. Legal. E olhando o método, você acha que é possível alguém que não tem nenhum negócio hoje, ela não tem, você era jornalista já, você já tinha um direcionamento prévio, porque você já tinha uma carreira, né? Só que a gente está falando aqui, muitas pessoas vão assistir esse vídeo e elas não têm uma formação, elas não têm um conhecimento específico. Você acha que o método é capaz de fazer uma pessoa que não tem nenhum conhecimento a desenvolver um negócio a partir do método? Marcelo, com certeza, né? Porque a gente está falando de motivação pessoal, né? A gente está falando de propósito. E o propósito tem a ver, assim, muitas pessoas elas nasceram para ajudar pessoas, para vender, para desenvolver, para treinar, né? Tem a ver com a nossa essência. E quando você descobre qual que é a sua essência, você descobre depois muitas oportunidades de fazer dinheiro, né? Por que muitas vezes as pessoas estão perdidas? Porque elas ainda não entenderam aquilo que elas nasceram para fazer. Aquilo que elas fazem bem, aquilo que conecta elas com a essência para que ela foi criada. E a partir do momento que ela entende a sua própria capacidade, ela se conhece, ela olha para dentro de si e fala, cara, eu vivi aquilo e aquilo por causa disso, para hoje ter a capacidade de fazer tal coisa. Então ela começa a enxergar um mundo de oportunidades para fazer dinheiro e ela vai criar um negócio do zero, ela vai entender que ela pode entrar em um segmento que já existe, mas que tem tudo a ver com ela. Então, assim, janelas de oportunidade vão se abrir porque ela entendeu aquilo que ela é boa para fazer, o perfil dela, a essência dela, né, o propósito de vida dela. Legal. Então, assim, gente, o método mãe, na verdade, ele serve para qualquer pessoa. Tá? Ele serve para qualquer um que tenha o desejo de mudar de vida. Não precisa nem necessariamente a pessoa querer um negócio. Mas se você sente que a sua vida ela não está legal, você não está completo, por mais que você faça, você não consegue sentir que você é plenamente feliz, parece que você é um peixe, você está vivendo fora d'água. Se você tem essas sensações, o método mãe serve para você. Né? E o mais legal, ele transforma esse descobrimento numa possibilidade de remuneração. Por quê? O que eu costumo dizer? Que todo mundo tem algo que alguém pagaria para saber. Acreditem nisso. Né? Então, eu dou exemplos muito clássicos de pessoas que, por exemplo, vamos imaginar, sofreu um acidente, ficou traumatizado, entendeu? Não dirigiu mais e de repente ele conseguiu vencer isso de alguma forma. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que passaram por esse trauma e vivem esse problema que não conseguem dirigir? Então uma pessoa que passou por isso, ela tem o poder, se ela tiver o mindset alinhado, autoconhecimento e visão de propósito, ela tem o poder de ajudar todas as pessoas que vivem essa situação, esse sofrimento, essa incapacidade momentânea. Então imagine o poder que isso tem.
Quantas vitórias, porque a gente só olha para as nossas mazelas, né? A gente só olha para o que não deu certo. Mas quantas vitórias, quantos momentos difíceis você já superou e que você conhece várias pessoas que não conseguem superar, né? Uma separação, a perda de um filho, uma doença, um câncer que você conseguiu sobreviver, sarar, se curar, né? Então, existe uma gama de coisas que dá para a gente tornar o mundo melhor através de nós, do nosso conhecimento. Então, hoje é o mundo da era do conhecimento, todo mundo vai buscar longe, todo mundo vai buscar fora. Mas existem pepitas de ouro aí dentro de você, que tem um monte de gente esperando, né? Então, eu fiquei surpreso quando eu criei o método, Jô, a quantidade de pessoas que necessitavam disso. Então, eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu ia fazer um negócio que iria ter essa projeção, né? Então, assim, você percebe que quando a gente realmente se encontra com o nosso propósito, parece que tudo começa a atrair. Eu me lembro de uma história, conta a história da livraria, João, que você foi nós fizemos uma mentoria, a gente estava falando sobre a parte comercial e de marketing, e aí eu falei para você que você precisava aparecer e você foi numa livraria. Como que aconteceu? Para vocês verem como que a gente começa a atrair oportunidade. Eu só queria dar um destaque, antes de contar essa história, eu queria dar um destaque antes do que você estava falando, né? É muito comum a gente olhar e falar assim, cara, eu não tenho nada para ensinar. O que eu sei é muito pouco, né? O que eu vivi é muito pouco. E uma coisa que me marcou muito foi no início lá, você perguntou assim, Jô, quantos anos que você tem? Ah, eu tenho 28. Então você tem 28 anos de experiência de vida. Olha quanta bagagem que você já tem na sua vida. Olha o quanto que você já viveu, né? Seja profissionalmente, seja como pessoa, em todos os aspectos. E tudo que a gente vive na nossa vida, e é o que a gente vai descobrindo, né, com essa questão do propósito, é bagagem pra gente ajudar, né? Ajudar as outras pessoas, pra gente gerar renda, sim, mas pra gente ajudar outras pessoas. Tudo que a gente já viveu é válido para alguma situação, é válido para ajudar alguém. E só completando, eu queria contar uma outra história antes, Marcelo, posso? Posso contar outra história? Oi? Posso contar? Conta a história. Conta. Eu queria contar porque é algo que me marcou muito, assim, às vezes a gente olha e percebe que a gente não tem alguns tipos de característica que muitas pessoas têm. Então a gente acha que por esse motivo a gente não vai conquistar, não vai ser bem sucedido, não vai ser feliz. Ah, mas eu não sou igual fulano, eu não sou assim, a gente se compara muito. Mas a verdade é que a gente descobre com essa questão do autoconhecimento que o jeito que a gente é, que o jeito que a gente foi criado e a bagagem que a gente tem junto é o suficiente para a gente fazer, né, o que a gente quiser. E trazendo para o meu exemplo pessoal, eu sempre fui eu sou jornalista, né? Sempre gostei de escrever, sempre gostei de histórias de vida, de histórias de superação e tal. E eu era uma pessoa assim sempre fui muito sensível. E eu achava que essa sensibilidade era um defeito de fábrica, que era algo que só ia me prejudicar na vida. Por quê? Porque eu não entendia que o meu jeito de ser era o essencial para eu também na questão dos meus negócios, né? E eu era uma pessoa sensível, eu achava que... Eu perguntava para Deus, mas por que eu sou assim? Né? Isso é um defeito, eu não queria ser assim, eu queria... Às vezes me comparava com outras pessoas para poder ser bem-sucedida e tal. E como jornalista, eu adorava escrever, contar histórias de pessoas. E hoje, justamente, o que eu faço tem muito a ver com essa característica da sensibilidade. Hoje, né, eu trabalho com produção de livros, eu conto histórias, né, ajudo pessoas a contarem suas histórias através de biografias e outros temas também. E a sensibilidade é justamente aquilo que me ajuda a ajudar outras pessoas. É justamente aquilo que é necessário para eu fazer negócios, né? Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, elas acham que elas precisam de algo surpreendente ou elas se menosprezam porque elas acham que elas não têm uma característica que outra pessoa tem. Ah, fulano é bem sucedido porque ele tem tal característica e eu não sou assim. Mas, na verdade, o que a gente tem é o suficiente, é o necessário para a gente ter as estratégias e a gente, né, se dar bem com isso. A questão da livraria que você falou é porque... Quando eu entrei no projeto com você, né, eu comecei a trabalhar com livros e, de repente, eu percebi que era uma coisa... Aí, mensagem aí para você aí, o João. O Ed também, né? O Ed tá junto. Aí, ó, o mentorado dela aí, falando aí, ó, obrigado pela ajuda. Tá vendo em que ponto que ela já chegou?
já tem mentorado, tem pessoas que ela ajuda. Sim. Mas aí, quando a gente começou a trabalhar com isso, eu comecei a trabalhar com livros, e aí eu comecei a sair de uma mentalidade que era só operacional, né? Porque eu sempre tive uma mentalidade muito assim, receber a tarefa e fazer. Eu não tinha uma visão estratégica. E, de repente, no primeiro dia que eu conversei com o Marcelo, falei sobre fazer livros, e aí eu fui numa livraria, né? Numa papelaria, e de repente eu contei que eu era jornalista, assim, avulsamente. E de repente o dono da papelaria virou e falou assim: nossa, mas eu conheço um senhor que já viajou muito e ele adoraria escrever a história de vida dele, das viagens dele. E daí eu já deixei meu contato, né? Deixei meu contato lá já para poder passar o contato para esse senhor, para eu poder ajudá-lo a escrever essa biografia. E daí foi muito legal, porque eu percebi que quando a gente percebe o que a gente gosta de fazer e o que a gente pode fazer, a gente começa a ficar sensível. E assim, e de repente já começa a aparecer um monte de gente, um monte de oportunidade de negócio, assim, começaram a aparecer pessoas que eu nem imaginava que desejavam escrever suas histórias, que desejavam fazer seus livros. Então você começa a ficar sensível a qualquer pessoa e começa a aparecer muitas oportunidades. Legal, Jô. E assim, ó, vamos fazer um momento aí, um momento jabá aí, vamos só para as pessoas saberem qual que é o teu trabalho hoje, que tipo de prestação de serviço que você faz, o que são essas mentorias que hoje você está fazendo. Eu sou jornalista, né, e hoje eu trabalho especificamente com a produção de livros, né, é uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada, né, eu sou apaixonada por contar histórias. Eu conheço muitas pessoas assim que têm histórias incríveis e que eu sempre falo que, além do livro, eu ainda quero escrever uma história de filme ainda, né? Então, assim, e essas pessoas, elas descobrem que elas podem se empoderar através das suas próprias histórias, né? Que elas podem deixar uma marca, né? Uma marca aqui nessa vida, fazendo um livro, contando suas histórias. Então, eu ajudo essas pessoas. Não só biografias também, né? Pessoas que querem lançar seus livros, contando o seu método, contando o seu serviço, contando sobre o seu trabalho, qualquer tipo de livro, eu ajudo nessa produção. E daí eu presto serviço em várias etapas, né? Desde a pessoa que precisa do escritor, né? Eu sou escritora, eu escrevo, ou a pessoa que precisa só de uma organização do conteúdo também, ou às vezes a pessoa precisa só da revisão, mas eu posso ajudar em todo o processo do livro. E ainda assim, além dessa prestação de serviço, eu também presto mentorias para quem deseja tirar, pessoas que querem tirar esse projeto do papel, né? Eu tenho um sonho de escrever um livro. E às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito difícil, elas não sabem nem por onde começar. E daí eu presto essa mentoria também com a pessoa, ensino passo a passo, planejamento, mostro para ela aquele passo a passo que ela vai seguir para realizar o sonho de produzir um livro, escrever sua história, de deixar a sua marca, né? E é muito legal ver pessoas assim que têm esse sonho há muito tempo. Tem gente que tem já até um livro escrito, guardado, mas que acha que não é possível, né? Que, não, é um sonho, deixei aqui de lado. E de repente você começa a dar mentoria e a pessoa, em poucos dias, já sai com o livro pronto, né? Pronto para compartilhar, pronto para vender. Assim, então é um trabalho muito legal. Então, gente, é isso. A Jô foi um grande presente nosso, né? Apesar do método dele servir para isso, mas a Jô foi um diamante realmente que foi lapidado aos nossos olhos, assim, a gente viu acontecer, e ela tem projetos muito maiores, que ela nem pode falar agora ainda, que está no forno, mas tem muita coisa grande para acontecer. Né? Então, de uma menina que se via como uma operária da escrita, num ambiente ali onde ela não era, ninguém investia nela, ninguém desenvolvia ela, por causa de um método, ela se descobriu. O método não fez ela, mas o método tirou ela de dentro dela mesma. Né? Então, ela é a mesma pessoa, só que ela se descobriu, né? Saiu um leão de dentro daquela menininha lá que escrevia livro. Eu fico imaginando a cena, você escrevendo lá de cabeça baixa, bem quietinha, ninguém nem escutava a sua voz, né? E hoje é uma leoa, hoje é uma pessoa que vai atrás, hoje é uma pessoa que cria possibilidade, está se conectando com pessoas fora do país. Então, assim, a coisa é muito rápida, gente. Depois que você para de mimimi, depois que você para
de se autoproteger de você mesmo, do seu futuro, das coisas boas que podem acontecer na sua vida, depois que você se descobre a sua força, é muito rápido o processo. Né? Então, eu costumo dizer, o método não faz ninguém, ele ajuda pessoas a ser quem elas já são, só que de uma forma diferente, de uma forma onde realmente hoje eu olho para a Jo, vejo o brilho no olhar dela, o jeito que ela sorri, né? É um sorriso de satisfação de quem está chegando lá, de quem está pleno, feliz, né? E o método serve para isso. Então eu quero te convidar, né? Você que está nos vendo, assim como a Jo, né? Talvez você está aí no seu trabalho muito feliz, cansado, sem saber o que fazer, perdido, às vezes desempregado, né? Tentando arrumar emprego. O método também serve para você que é desempregado. Às vezes você vai arrumar em menos tempo uma remuneração através do seu propósito do que na fila do desempregado, né? Então, assim, depende da forma que você agir com você, você vai ter de volta algo muito maior. Foi o que a Jo fez. Ela não tinha o menor conhecimento na época de empreendedorismo e ela arriscou, ela quis, ela falou, bom, vou experimentar esse trem aí, deixa eu ver o que é. E aí aconteceu tudo isso, né? Então, você também pode fazer, né? Você também pode realizar, não existe ninguém que não possa, né? Eu entendo que algumas pessoas talvez não queiram. E aí, quando você não quer, realmente não tem o que a gente faça que faça por você. Mas se você sente isso, tudo isso que a Jo contou aí, se você se identifica com isso, você encontrou o seu método. Fala com a gente aí no privado, fala com a gente aí no direct, tá? Tem um endereço na bio de um grupo VIP que eu tenho, tá? Então, se você quiser, clica lá na bio, né? E você vai ter acesso aí a esse grupo VIP, que vai começar, se não me engano, a rodar agora em fevereiro, né? Esse grupo VIP. Então, vai ser tremendo, tá? Então, é um método que está crescendo muito, graças a Deus, né? E graças a pessoas aí como a Jo, que hoje ela não só passou por nós, como hoje ela é prestadora de serviço do método, né? Então, hoje, toda a nossa parte de livro, todo o nosso conteúdo gráfico passa pela mão dessa profissional excelente. Então, se você quer escrever um livro, se você tem esse desejo, se você acha que isso é muito distante, ela já criou o método dela de como tornar isso mais fácil. Ela vai te levar do ponto A ao ponto B facinho. Só você entrar em contato com ela, tá? Entra lá no direct dela e vai ser muito bom, tá? Então, sai da caixinha e vai ser feliz. Vai se encontrar para você alcançar os seus resultados. Então, eu queria agradecer, Jo. Pode fazer as considerações finais aí, pode falar. Eu queria só destacar duas coisinhas bem rápidas aqui, muito especiais. Que a primeira, você estava falando para as pessoas, né, que querem sair desse ponto A e chegar no seu ponto B, que às vezes tudo é uma questão de mentalidade. Porque às vezes quando a gente está desempregado ou quer mudar a nossa situação de vida, a gente se torna muito passivo, né? A gente se torna, tipo, muito espectador. Ah, eu estou dependendo de uma empresa me contratar. Eu estou dependendo de alguém fazer alguma coisa para dar certo algo na minha vida. E é uma mudança de mentalidade que você passa a ser o protagonista, né? Você fala assim, não, eu não preciso depender de alguém para ter o meu dinheiro. Eu não preciso depender de alguém para ser uma profissional. Eu posso ser uma profissional e exercer isso sem depender de uma empresa, né? É se tornar protagonista, ativo nesse processo, né, de carreira e dinheiro, né? E a segunda coisa que eu ia falar também é que esse processo é muito legal porque você aprende a ser um empreendedor digital também. E hoje a gente pode alcançar pessoas no mundo inteiro. Hoje eu atendo pessoas assim que estão na Espanha, na Bélgica, em qualquer lugar. E a internet, ela vem assim para ajudar a gente a alcançar pessoas onde elas estiverem, né? E isso é muito especial, é algo muito legal também. Legal, legal. Bom, gente, então Jo, pelo tempo, né? E para nós é um até daqui a pouco, né? Que nós continuamos aí as nossas reuniões, o nosso contato, né? Então, agradeço demais e vamos para frente que tem mais coisa aí, tá bom? Foi. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo. Valeu, boa noite, obrigado.